Avatar Fogo e Cinzas expandiu Pandora com dois novos clãs Na'vi, o clã Trarin e o clã Mangi-Han. Mas, além desses, temos outros clãs além do universo cinematográfico, o Matikaya e clã Tairangi e muito mais. Neste vídeo, você vai entender cada clã de Avatar Fogo e Cinzas e de todo o universo de Avatar. Fala Geeks! O clã Trarin, também conhecido como os Mercadores do Vento. Diferente dos navios que fincaram raízes na floresta, no mar ou nas cinzas vulcânicas, os Trarin fizeram do céu o seu lar. Para eles, o vento não é apenas um fenômeno natural, é o próprio sopro de Uia, a força viva que conecta toda Pandora. Os Trarin são um povo nômade. Eles não constroem aldeias fixas nem se prendem a um único território. Em vez disso, cruzam os céus de Pandora a bordo de enormes dirigíveis vivos, estruturas que parecem mais criaturas do que máquinas. Essas naves flutuantes só são possíveis graças à profunda conexão espiritual e biológica dos Trarin com duas espécies únicas de Pandora. A primeira são os Medusoides, criaturas semelhantes a água-vivas gigantes, responsáveis por manter os dirigíveis suspensos no ar. A segunda são as arraias-vento, seres que lembram chocos alados e que, literalmente, puxam as embarcações pelos céus, como se fossem navios guiados por correntes invisíveis. Para os Mercadores do Vento, voar não é apenas um meio de transporte, é um ritual constante. Cada viagem é uma conversa silenciosa com Uia, guiada pelas correntes de ar, pelas nuvens e pelos sinais do próprio céu. O papel do Trarin vai muito além de simplesmente viajar. Eles são os grandes intermediários de Pandora. Transportam mercadorias raras, artefatos culturais, alimentos, ferramentas e, talvez, o mais importante de tudo, mensagens. Enquanto muitos clãs Na'vi permanecem isolados em seus próprios territórios, os Mercadores do Vento mantêm Pandora conectada. Eles levam notícias entre os Matikaya da floresta, os Metkaya do oceano, os Zeia das planícies e tantos outros povos espalhados pelo mundo. Por causa disso, os Trarin prezam acima de tudo pela neutralidade. Eles não tomam partido em conflitos entre clãs, pois acreditam que o vento deve fluir livremente, sem barreiras. Romper essa neutralidade seria como tentar aprisionar o céu. O clã é liderado por seu Olo-Eitan, Peilak, uma figura respeitada não apenas entre os Trarin, mas por diversos outros clãs Na'vi. Peilak não é apenas um líder político, mas um símbolo da própria filosofia dos Mercadores do Vento: equilíbrio, liberdade e movimento constante. A ideologia Trarin gira em torno do ar e do céu da mesma forma que os Metkaya baseiam sua cultura no oceano e os Utmikaya na floresta. Para eles, o céu é solo sagrado. Cada corrente de vento é vista como um caminho deixado por Uia, e aprender a ler o ar é uma habilidade passada de geração em geração. Em meio a todos os clãs, os Trarin ocupam uma posição única. Não pertencem a um único ambiente, pois pertencem ao céu inteiro. Assim como os Metkaya acreditam que o caminho da água não tem começo nem fim, os Mercadores do Vento veem o ar como um ciclo eterno de dar e receber. O vento leva, mas também traz. Ele separa, mas conecta. Essa crença molda toda a vida Trarin, desde seus rituais até suas decisões políticas. Tudo é baseado nessa ideia de fluxo. Nada deve permanecer estagnado. Nada deve ser possuído para sempre. Tudo está em movimento, inclusive a própria vida. Apesar de sua neutralidade e de sua importância para Pandora, os Mercadores do Vento acabam se tornando vítimas de um dos momentos mais sombrios da saga Avatar. No primeiro ato de Avatar Fogo e Cinzas, o clã Trarin é brutalmente atacado pelo povo das cinzas. O céu, que sempre foi seu santuário,
se transforma em palco de destruição. Dirigíveis são derrubados, criaturas são mortas, e o impensável acontece. Peilak é assassinado. A morte de seu Leitin não representa apenas a perda de um líder, mas uma ruptura simbólica no equilíbrio de Pandora. É como se o próprio vento tivesse sido ferido. Após esse ataque devastador, os Tarim desaparecem da narrativa principal de Fogo e Cinzas. Por um tempo, seu destino permanece incerto, deixando no ar a sensação de que Pandora perdeu um dos seus elos mais importantes. No entanto, novas informações confirmam que o Kran sobreviveu. O conteúdo adicional do jogo Avatar Fronteiras de Pandora revela que os Mercadores do Vento continuam existindo, ainda que marcados pela tragédia. Feridos, mas não destruídos. Silenciosos, mas não esquecidos. O clã Maghan, também conhecido como o Povo das Cinzas. Quando fomos apresentados aos Na'vi no primeiro Avatar, conhecemos povos profundamente conectados à natureza, à floresta e, acima de tudo, à Oia, a força espiritual que une toda a vida em Pandora. Os Omaticaya, os Metienha e outros clãs compartilham dessa devoção quase sagrada ao equilíbrio natural. Mas os Maghan surgem com uma ruptura total dessa filosofia. À primeira vista, eles até se assemelham a outros clãs Na'vi. Sua fisiologia é parecida. Seus costumes têm raízes antigas. E sua organização social lembra a de povos tradicionais de Pandora. No entanto, tudo isso é apenas superficial. Por dentro, o povo das cinzas é movido por dor, ressentimento e uma fé completamente distorcida. Antes de se tornarem os Maghan, que conhecemos em Fogo e Cinzas, esse clã vivia de forma muito semelhante aos Omaticaya. Eles tinham uma árvore-mãe, um território fértil e uma relação profunda com Oia. Assim como outros povos Na'vi acreditavam que suas preces seriam ouvidas, que a natureza os protegeria e que Pandora jamais os abandonaria. Mas Pandora abandonou. Uma erupção vulcânica devastadora varreu suas terras. O fogo consumiu florestas inteiras, transformou rios em poeira e reduziu sua árvore-mãe a nada além de cinzas. Para os Maghan, não foi apenas uma tragédia natural, foi uma traição divina. Eles rezaram, imploraram, pediram proteção. Oia permaneceu em silêncio. Esse foi o momento em que algo se quebrou de forma irreversível. Enquanto outros clãs Na'vi veem a dor como parte do ciclo da vida, o povo das cinzas interpretou sua tragédia como uma prova de que Oia falhou. Para eles, a deusa não os salvou quando mais precisaram. E se Oia não respondeu ao fogo, então o fogo passou a ser a nova verdade. É assim que nasce a ideologia Maghan. O fogo deixa de ser apenas destruição e passa a ser visto como purificação. A morte não é mais um fim triste, mas um ritual necessário. A violência não é tabu, é sagrada. Essa visão torna os Maghan hereges aos olhos de praticamente todos os outros clãs Na'vi. Eles não apenas rejeitam Oia, eles a substituem por algo que representa tudo aquilo que os Na'vi tradicionalmente temem. É nesse cenário que surge Varang, a figura central do clã Maghan. Varang não é apenas uma líder política. Ela ocupa simultaneamente os papéis de Olo Eitam, a chefe do clã, e Sarrik, a líder espiritual. Essa dupla função a torna ainda mais perigosa. Varang não governa apenas com autoridade, ela governa com fé. Uma fé moldada pelo trauma, pela raiva e pela crença absoluta de que o fogo é a única coisa pura neste mundo. Para ela, a chama não mente, não falha e não abandona. Diferente de Oia. Sob sua liderança, o povo das cinzas se transforma em algo jamais visto em Pandora. Na'vi que atacam outros Na'vi sem remorso. Um detalhe fascinante sobre os Maghan é que eles não surgem do nada dentro do universo de Avatar. A primeira menção ao clã aparece na graphic novel
Avatar: A Última Sombra, lançada em 2021. Nela é revelado que o povo das cinzas acolhe Na'vi exilados, aqueles que foram expulsos de seus clãs por traição, crimes ou heresias. Entre esses exilados estavam, por exemplo, os pais de Tucitei, que tentaram organizar um golpe contra Jake Sully após os eventos do primeiro filme. Isso mostra que os Mangan não são apenas um clã, eles são refúgio para ressentimento, revolta e ódio acumulado. Eles não querem reconciliação, eles querem vingança. Em Avatar: Fogo e Cinzas, a primeira grande aparição do povo das cinzas já deixa claro o tipo de ameaça que eles representam. Agindo como verdadeiros piratas, os Mangan atacam os comerciantes do vento, um grupo que simboliza a liberdade, movimento e troca pacífica entre os povos de Pandora. O ataque é brutal, rápido e carregado de simbolismo. Onde os comerciantes do vento representam o ar e a fluidez, os Mangan surgem como fogo e destruição. Esse confronto inicial já estabelece o clã como antagonistas não apenas da família Sully, mas da própria ideia de harmonia entre os Na'vi. É após esse confronto que ocorre um dos encontros mais perigosos de todo o filme. O contato entre Varang e o coronel Myles Quaritch. Quaritch, agora em sua forma recombinante, enxerga no povo das cinzas algo que nenhum outro clã oferece. Ódio suficiente para se alinhar aos humanos. E Varang vê em Quaritch algo igualmente valioso. O poder. A proposta da RDA é clara. Armas de fogo, tecnologia humana, conhecimento militar. Tudo isso em troca da ajuda dos Mangan na captura de Jake Sully. Para um clã que já rejeitou Eia, a tecnologia humana não é uma blasfêmia. É apenas mais uma ferramenta de destruição. Diferente de outros acordos feitos pela RDA no passado, essa aliança não é unilateral. Varang não é manipulado com facilidade. Ela entende perfeitamente que Quaritch também a está usando. E, ainda assim, aceita o jogo. Entre os dois surge uma relação sombria e tensa, com nuances românticas que refletem exatamente quem eles são. Duas figuras quebradas, movidas por obsessão e desejo de controle. Não é amor, é conveniência. Outros clãs. Nossa jornada começa com o clã mais conhecido de todos, os Umaticaya. Eles foram a primeira tribo Na'vi apresentada ao público no filme Avatar de 2009 e se tornaram o coração da história. Habitantes da floresta tropical de Pandora, os Umaticaya vivem em perfeita harmonia com a fauna e a flora ao seu redor. Seu lar, a árvore das almas, e antes dela, a árvore casa, representa não apenas um abrigo físico, mas um elo espiritual profundo com Eia. Culturalmente, os Umaticaya valorizam a tradição oral, os rituais de passagem e a conexão com criaturas como os Ikran, os famosos Banshees alados. Foi nesse clã que Jake Sully encontrou um novo propósito, e foi através deles que a resistência contra a RDA ganhou forma. Em Avatar: O Caminho da Água, somos apresentados aos Metkanya, uma tribo Na'vi que habita os vastos oceanos de Pandora. Fisicamente, eles se diferenciam dos Na'vi da floresta. Possuem caudas achatadas, braços mais longos e adaptações naturais para a vida aquática. Culturalmente, seu modo de vida gira em torno do mar, da pesca sustentável e da convivência com criaturas marinhas gigantescas, como os Tukum. Os Metkanya enxergam o oceano não como um território a ser dominado, mas como um parente vivo, digno de respeito e reverência. Sua introdução ampliou drasticamente nossa compreensão de como os Na'vi se adaptaram a diferentes biomas de Pandora. Pouco conhecidos, os Tailangi vivem em regiões montanhosas e penhascos elevados. Especialistas em combate aéreo, eles dominam o uso dos Ikran como poucos. Sua cultura é marcada pela disciplina, pelo treinamento rigoroso e por uma visão estratégica do voo. Para os Tailangi, o céu é tanto um campo de batalha quanto um território sagrado.
Apresentados em Avatar, o jogo, os Tangami são uma tribo que valoriza profundamente a pesquisa intelectual e o aprendizado. Eles acreditam que compreender Pandora, suas plantas, animais e energias é tão importante quanto protegê-la. Essa mentalidade os torna únicos entre os Na'vi, funcionando quase como estudiosos ou filósofos do planeta. Os Tipani ocupam um lugar histórico crucial. Foram a primeira tribo Na'vi a fazer contato com a humanidade. Esse encontro inicial deixou marcas profundas, tanto culturais quanto emocionais. Enquanto alguns membros viram os humanos com curiosidade, outros passaram a desconfiar profundamente de suas intenções. Os Anurais se destacam por sua habilidade artesanal. Especializados na confecção de objetos a partir de ossos, eles transformam restos mortais em ferramentas, adornos e símbolos espirituais. Para esse clã, nada da natureza é desperdiçado. Tudo tem um propósito, mesmo após a morte. Entre os clãs mais impactados pela presença humana estão os Leona. Suas terras foram severamente afetadas pela expansão da RDA, resultando em perdas culturais e ambientais irreparáveis. Eles representam o lado mais trágico da colonização de Pandora. Os Rolanta vivem em regiões pantanosas, adaptados a um ambiente hostil e imprevisível. Sua sobrevivência depende do conhecimento profundo das águas turvas e das criaturas que ali habitam. Conhecido por suas pinturas de guerra e afinidade com os lobos víbora, os Rutikaya possuem uma cultura fortemente ligada ao combate e à proteção territorial. Os Na'vi são dos clãs mais misteriosos. Há teorias de que eles não se originaram em Pandora, o que levanta questões profundas sobre migração, origem e até possíveis conexões cósmicas. Os Kekunan são lendários cavaleiros de Ikran, conhecidos por suas vestimentas coloridas e domínio absoluto do voo. Eles aparecem em Toruk, o primeiro voo, e simbolizam honra, coragem e tradição. Os Aranahi são famosos por sua habilidade excepcional na tecelagem de seda, criando tecidos que combinam beleza, resistência e significado espiritual. Habitantes dos planaltos superiores, os Zeha são exímios cavaleiros dos Dirihorges, criaturas semelhantes a cavalos gigantes. Pouco sabe algo concreto sobre os Kametiri. Extremamente reservados, eles evitam o contato externo e protegem seus conhecimentos com vigor. Fundado por um membro dos Umaticaya, o clã Saranto dedica sua existência à preservação da história oral dos Na'vi. Os Reitanos são Na'vi agricultores que vivem nas terras altas de Pandora, cultivando o solo com técnicas sustentáveis transmitidas por gerações. O Tomatá é mencionado apenas brevemente na Pandorapédia. Até hoje permanece como um mistério não explorado. Por fim, os Orange eram uma tribo nômade de cavaleiros das planícies. Sua história ecoa a liberdade e a constante movimentação pelos vastos campos de Pandora. Agora comenta, qual é o seu clã favorito? Se fosse para escolher um, qual você gostaria de fazer parte? Comente e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade do seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!